Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Vamos fazer a correção do PET volume 2, correspondente ao primeiro ano do ensino médio. Essa é a semana número 1. E a semana número 1 tem como eixo temático a álgebra e os conteúdos relacionados. Na realidade é uma revisão de produtos notáveis e fatoração, tá? A matéria lá do 8º ano. Então ele trouxe aqui primeiro para a gente a seguinte ideia, né? Produtos notáveis, o que são? Então você percebeu que existem situações da vida real relacionadas às fórmulas geométricas. Vamos observar, em particular, uma pedra que é utilizada para pavimentação de ruas e calçadas, como mostrado abaixo. Então está aqui uma pedra, né? Um bloco, mais conhecido como um cubo, né? Se fosse um formato retangular seria um paralelepípedo. A opção para a pavimentação desse calçamento foi utilizar pedras em formato de cubo. É comum vermos ruas e passeios com diversos mosaicos desenhados a partir de pedras em formatos geométricos. Essa representação é somente para ilustrar que a matemática está em toda parte, basta olharmos ao nosso redor. Mas pensando na situação apresentada acima, responda. Na descrição do vídeo tem uma playlist só envolvendo produtos notáveis. Seria interessante você ir lá dar uma recordada. Aqui no card acima também vou deixar aí a descrição dessa playlist, beleza? Então tem aqui o primeiro item, né? Considerando que uma das arestas mede em centímetros A mais B, complete a tabela a seguir. Então tem aqui a tabelinha, o A mais B ao quadrado, tem uma expressão, A mais B ao cubo, mais uma expressão. Se o A é 3 e o B é 2, vai ficar assim, ó. O A é 3, então eu tenho 3, o B é 2, então 3 mais 2, 5, 5 ao quadrado, 25. Se fosse aqui, né, o A é 3, então 3 ao quadrado, mais o A é 3, o B é 2, mais o B que é 2, né, então 2 ao quadrado, então 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, mais 2 ao quadrado, 4. Somando tudo aqui, 9 com 12, 21, com 4, 25. Se for A mais B ao cubo, né, a gente teria lá 3 mais 2 ao cubo, 3 mais 2 é 5, 5 ao cubo, 125. Do lado de cá a mesma ideia, o A é 3, só que está elevado ao cubo. O A é 3, está elevado ao quadrado, o B é 2. O A é 3, o B é 2, só que está ao quadrado, mais o B que é 2 ao cubo. Então 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Mais 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Somando tudo aí, vai dar 125. Beleza? E é para fazer isso também, se o A for 1 e se o A for 5. Vamos fazer, só que eu vou acelerar o vídeo, beleza? Beleza, completamos a tabelinha, né? Explique a relação entre os valores obtidos na tabela. Bom, nós encontramos aqui valores repetidos, né? Olha só, aqui deu 25, aqui também deu 25. Aqui deu 36, aqui também deu 36. Logo, essas duas expressões são iguais, elas representam a mesma resposta. Então, nós podemos colocar aqui que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E aqui também deu para observar, né? Aqui deu 125, aqui deu 125, 216, 216. Então eu tenho que A mais B ao cubo vai ser igual a A elevado ao cubo, mais 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes A vezes B ao quadrado, mais B ao cubo, tá? Então essa é a relação que nós encontramos. Dando sequência aí no nosso PET, eu tenho agora a questão número 1. Letra A.
Considere para A e B os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. Bom, é para fazer basicamente o que nós fizemos no slide anterior. Vamos fazer juntos aqui a primeira linha e a segunda eu faço de maneira rápida, tá? Então o A é 3 e o B é 2. Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó. 3 mais 2 ao quadrado. Então eu tenho 5 ao quadrado que vai dar 25. Aqui eu tenho 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 com 4, 13. Deu para perceber que esses dois são diferentes. Resolvendo aqui, nós temos 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 2, mais 2 ao quadrado. Então aqui nós temos 9 mais 12 mais 4, que vai dar 25. Nós já vimos que esses dois aqui são iguais, né? Nós vimos isso no slide anterior, que esses dois, de fato, são iguais. Aqui eu tenho A menos B ao quadrado. Então vai ficar 3 menos 2 ao quadrado. Então eu tenho 1 ao quadrado, que vai dar 1. E aqui nós temos 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Vai ficar 9 menos 4, que vai dar 5. Nesse caso, os dois são diferentes. E esse aqui a gente sabe que é igual ao primeiro, né? Tudo bem que nós vimos com mais. Vamos ver se com menos é verdadeiro também. Então vamos lá, vamos substituir aqui. Então aqui eu tenho 9 menos 12 mais 4. Então 9 mais 4, 13, menos 12, 1. E de fato esses dois são iguais. Esse aqui é diferente. Vamos montar aqui a segunda linha e ver se isso de fato também ocorre, né? Se esses dois aqui são mesmo iguais. A gente já verificou no slide anterior que de fato são valores iguais. E agora com menos, né? Esse cara aqui é igual a esse. Esse aqui é menos, eu troco aqui para menos. Então acelerando o vídeo aí. Tá aí. Para a segunda linha deu tudo verdade, né? Deu tudo igual a 1. Porém, para a primeira deu falso. Agora reflita e responda. A expressão A mais B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado mais B ao quadrado? Não, né? Aqui até deu o mesmo valor, só que aqui deu valores diferentes. Então o primeiro item aqui já vamos falar que a resposta é não. A expressão A menos B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado menos B ao quadrado? Não também, né? Então deixa só um não aqui. Justifique a sua resposta, né? Nós poderíamos pensar o seguinte, uma justificativa boa, né? Vamos colocar assim. Pois A mais B ao quadrado é uma potência, né? Como que eu resolveria aqui no caso 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. Então, A mais B ao quadrado é o quê? É A mais B vezes A mais B. E se a gente distribuir, olha o que a gente vai encontrar. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB. E B vezes B, B ao quadrado. Conclusão, que A mais B ao quadrado vai ser sempre A ao quadrado, AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado. Então, nunca vai ser igual a só A ao quadrado mais B ao quadrado. Sempre vai ter aqui um mais 2AB. Beleza? Dando sequência. Letra B. Considere para x e y os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela. Novamente, para completar uma tabelinha, vamos aí pensar em fazer a primeira linha juntos e a segunda a gente acelera, tá? Então, o x é 2 e o y é menos 4. Então, vamos colocar assim, ó. 2 mais vezes menos, então vai ficar menos 4 ao cubo. 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Expoente ímpar repete o sinal da base. Então vai ser menos 8. Aqui o x, né, é 2, então 2 ao cubo. Mais o y é menos 4. Já que tem um expoente ali, vamos colocar
parênteses. 2 ao cubo, 8. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Expoente ímpar negativo. Então, 8 menos 64 vai dar menos 56. Já deu para perceber que são coisas diferentes, né? Que ele deu valores diferentes, são coisas diferentes já. E aqui o x é 2, menos o y que é menos 4, só que menos vezes menos vai dar mais. Então a gente tem aqui 6 ao cubo, que vai dar 216. E aqui é a mesma ideia. A gente vai colocar aqui então 2 ao cubo menos 4 ao cubo. 2 ao cubo é 8, 4 ao cubo é 64, expoente ímpar mantém a base. E aqui então nós vamos ter menos vezes menos mais, 64 com 8 vai dar 72, e aqui também tem valores diferentes, tá? A vantagem aqui da segunda linha é que tem um zero, né? O zero eu nem vou colocar então, porque ficaria assim, né? 1 mais 0 é a mesma coisa que 1 ao cubo, que dá 1. Acelerando o vídeo, a expressão x mais y ao cubo é sempre igual a x ao cubo mais y ao cubo? Bom, aqui deu uma igualdade, né? Legal. Só que aqui deu falso. Então não é sempre. Então a resposta aqui vai ser não. E a expressão x menos y ao cubo é sempre igual a x ao cubo menos y ao cubo? Também não. Justifique a sua resposta. A gente poderia pensar igual ao slide anterior, tá? Pois eu tenho x mais y ao cubo. O que é x mais y ao cubo? Vamos pensar assim, ó. O que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5. Então, x mais y ao cubo é x mais y vezes x mais y vezes x mais y. E eu tenho que desenvolver. Nós já desenvolvemos isso aqui no slide anterior, né? Tinha dado isso aqui. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Aí eu teria que multiplicar por x mais y. Então eu tenho que desenvolver ainda essa distributiva, né? Vamos fazer ela rapidinho aqui, ver se cabe. X ao quadrado vezes x vai dar um x ao cubo. X ao quadrado vezes y vai dar x ao quadrado y. 2xy vezes x vai dar 2x ao quadrado y, né? Porque x vezes x vai gerar um x ao quadrado. 2xy vezes y vai dar 2xy ao quadrado. Agora y vezes x, xy. Aqui faltou um quadrado eu copiar, né? Então por isso que deve estar faltando aí. Ah, não, é a primeira vez que eu estou multiplicando ele, né? Tem um quadrado aqui que a gente viu no slide anterior. Então y ao quadrado vezes x, xy ao quadrado. Y ao quadrado vezes y vai dar y ao cubo. Aí juntando os termos, x ao cubo só tem esse carinha aqui. X ao quadrado y com 2x ao quadrado y vai dar 3x ao quadrado y. 2xy ao quadrado com xy ao quadrado vai dar 3xy ao quadrado. Lá no final mais y ao cubo. Então eu tenho que x mais y ao cubo é igual a essa expressão. E não x ao cubo mais y ao cubo. Beleza? Trabalhou esse PET, hein? Isso porque nós estamos só na questão número 1. Questão número 2, né? Calcule o quadrado e o cubo de um binômio. Eu coloquei aqui a regrinha, né? A gente acabou de concluir lá uma regrinha. A regrinha tem aí no PET de vocês. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então nós vamos utilizar essa primeira regrinha, né, no quadrado da soma de dois termos. Então olha só, quadrado da soma. Quadrado da soma também serve para o quadrado da diferença. Então a gente vai usar a primeira regrinha nesses dois, tá? Então vamos lá. É o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo aqui é o 4, então vamos fazer 4 ao quadrado, mais 2 vezes quem é o primeiro termo? O 4, vezes quem é o segundo termo? O 1, mais o quadrado do segundo, o 1 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 4, 8, vezes 1 vai dar 8. Mais 1 ao quadrado, 1.
16 com 8, 24, com 1, 25. Tá? Isso seria a mesma coisa se eu tivesse resolvido aqui dentro antes, né? A gente poderia ter pensado assim, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Poderia ter feito assim. 4 mais 1. O que é 4 mais 1? 5. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Vamos para a letra B. Né? A letra B eu vou fazer um pouquinho diferente do que a maioria dos professores acabam fazendo. Tá? Eu quero usar só essa regrinha, então eu vou considerar o seguinte. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 2. Vai ficar 2 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então, mais 2 vezes. Quem é o primeiro termo? 2. Quem é o segundo? Menos y. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é menos y ao quadrado. Estou fazendo um pouquinho diferente da maioria dos professores, porque eu estou considerando apenas uma única regrinha. Tá? 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes y, 4y. Só que mais vezes menos é menos. Mais y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado positivo, porque expoente par, resultado positivo. Acabou? Beleza? Agora, letra C e letra D é o cubo da soma, então a gente vai utilizar aqui a segunda regrinha. Então a regrinha diz o seguinte, o cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então o primeiro termo, 3x. Então vai ficar aqui, ó, 3x elevado ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro. O primeiro é 3x. Então 3x ao quadrado vezes o segundo, que é 2y ao quadrado. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então 3 vezes o primeiro, que é 3x, vezes o quadrado do segundo, que é 2y ao quadrado. Ao quadrado, né? Quadrado do segundo. O segundo tem um quadrado, ele fica elevado ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Então, mais 2y ao quadrado elevado ao cubo. Vamos então agora resolver o que for possível, né? 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. Né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vai ficar 27x ao cubo. Mais 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Fica x ao quadrado e y ao quadrado. Mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Fica o x. E y fica 2 vezes 2, 4. Né? Potência de potência multiplica os expoentes. Mais 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E y ao quadrado elevado ao cubo multiplica os expoentes. 2 vezes 3 vai ficar 6. Então essa é a letra C. E a mesma coisa nós iremos fazer para a letra D. Então, quadrado do primeiro termo. Então tem aqui 4x ao quadrado elevado ao cubo, né? É o cubo do primeiro termo, perdão. Então, cubo do primeiro termo, 4x ao quadrado elevado ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo. Então, vai ficar aqui 4x ao quadrado vezes o segundo termo, que é 4w ao cubo. Mais 3 vezes o primeiro, que é 4x ao quadrado, vezes o quadrado do segundo, que é um 4w ao cubo elevado ao quadrado, mais o cubo do segundo, ou seja, 4w ao cubo elevado ao cubo. Vamos simplificar agora, né? 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, 64. X ao quadrado elevado ao cubo multiplica os expoentes, 2 vezes 3, 6. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 3 vai dar 192. Aqui vai ficar x à quarta, né? 2 vezes 2, 4. E w ao cubo. Mais 4 ao quadrado, 64. 64 vezes 4. Perdão, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 3, 192. X ao quadrado. W elevado a 3 vezes 2, 6. Mais 4 ao cubo é 64.
W ao cubo elevado ao cubo, multiplica os expoentes, vai ficar W elevado à nona potência, né? A apostila deu uma complicada aí nos números, porém, executamos aí a questão número 2. Questão número 3. A questão 3 pede para completar os espaços vazios, né? Então é só a gente lembrar o seguinte, ó, fica bem fácil. Eu sei que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? Então a gente poderia pensar assim, ó, aqui está o quadrado do primeiro. Como aqui está A ao quadrado, ele é o quadrado do primeiro, então o primeiro tem que ser A, né? Porque A ao quadrado vai me gerar o A ao quadrado. Outra coisa, aqui é B, lá no final está o quadrado dele. Como aqui está 3, lá no final tem que estar ele ao quadrado. Então eu poderia colocar 3 ao quadrado ou colocar o 9. Tranquilo? Sei também o seguinte, aqui apareceu o cubo, né? Vamos fazer a letra C. Vamos fazer a letra C primeiro. Aqui eu tenho 3A ao quadrado, então aqui tem que aparecer o quadrado disso. O quadrado de 3, 3 ao quadrado, 9. E A ao quadrado vai dar A à quarta. Mesma coisa para o segundo termo. 2B. 2B ao quadrado vai dar o quê? 4B ao quadrado. E para fazer a letra B, eu vou ter que lembrar dessa regrinha. Tem que lembrar disso aqui, ó. A mais B ao quadrado é igual a A ao cubo, mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. Vamos ver o que está faltando, né? O que eu sei logo de cara, né? Que o primeiro termo aparece aqui ao cubo. Então, olha só. 2A está aqui. 8A ao cubo. Sei também que o segundo termo, que é o B, aparece lá no final ao cubo. Aqui eu não sei o segundo termo, mas eu sei que aqui está ele ao cubo. 27 ao cubo. E B ao cubo também está elevado ao cubo, né? Então, 27B ao cubo eu preciso voltar. Então, para voltar é só tirar a raiz cúbica. Raiz cúbica de 27 é 3. A raiz cúbica de B ao cubo vai ser só B. E para achar esse termo aqui agora, é só aplicar a regrinha, né? Eu tenho que fazer 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então, tem que fazer o seguinte, 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 2A ao quadrado, vezes o segundo, que é 3B. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. A ao quadrado, B. Então, esse é o carinha que ficou faltando aqui. 36A ao quadrado, B. Tranquilo? Beleza, gente? Vamos lá, vamos na sequência. Questão 4. Sabemos que A mais B ao quadrado é igual a menos A menos B ao quadrado. É correto afirmar que A mais B ao cubo é igual a menos A menos B ao cubo, por quê? Bom, a gente sabe que isso aqui é verdade? A apostila mostrou isso pra gente, que isso de fato é verdade? Parece que eu não vi, tá? Acho que eu não vi isso na apostila, não. Que isso é verdade. Vamos provar que isso é verdade, depois a gente tenta provar se isso também é verdade, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Menos A menos B. Todo mundo concorda comigo que menos A menos B é como se fosse menos A mais B? Né? Só coloquei o menos em evidência. Se eu distribuir o sinal, menos vezes A, menos vezes B, menos B. Então essa igualdade, ela é verdadeira. Apenas coloquei o fator comum em evidência. Então a gente vai partir disso aqui agora. Tá? Como assim, professor? Como que a gente vai partir disso? A gente vai pensar assim, ó. Eu tenho menos A, deixa eu trocar aqui, menos A menos B ao quadrado. Isso eu posso falar que é igual a menos A mais B ao quadrado. Tudo bem? Apenas troquei. Eu tirei esse carinha inteiro e coloquei esse outro carinha, porque eu sei que aqui em cima eles são iguais. Tranquilo?
Bom, como tem um menos aqui na frente, o que é esse menos, né? Esse menos é como se fosse uma multiplicação de menos 1 vezes A mais B. Menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes B, menos B. Então, tudo isso que eu fiz é verdade. Tá? Aí tem uma propriedade da potência que fala que essa multiplicação eu posso separar. Eu posso fazer assim, ó, menos 1 ao quadrado vezes A mais B ao quadrado. Só que menos 1 ao quadrado vai ser sempre 1, né? Porque o expoente é par e o resultado é positivo. Vezes A mais B ao quadrado. Logo, isso é igual a A mais B ao quadrado, que é verdade. Beleza? Vamos provar agora se o de cima é verdade ou não, tá? Então, nós queremos provar que menos A menos B ao cubo se é igual a A mais B ao cubo. Então, a gente vai usar a mesma ideia, olha só. Menos A menos B, eu posso falar que é menos A mais B, isso elevado ao cubo, né? Estou apenas falando isso aqui, ó. Troquei esse carinha por esse, né? Menos vezes A, menos vezes B, menos B. É a mesma coisa, tá? Continuando. Como aqui tem um menos, eu posso falar que tem um menos 1 aqui antes. Vezes A mais B, só que isso está elevado ao cubo. Propriedade da potência, a gente pode separar. Menos 1 elevado ao cubo, vezes A mais B elevado ao cubo. Só que menos 1 elevado ao cubo vai ser sempre menos 1. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a menos A mais B ao cubo. E não resultou em A mais B ao cubo, né? Porque apareceu um sinal de menos antes. Então é falso e o porquê está aí. Está aqui a nossa justificativa, tá? A gente justificou algebricamente. Nós provamos que menos A menos B ao cubo é igual a menos A mais B elevado ao cubo. Beleza? Tranquilo aí? Então vamos para a questão número 5. Questão número 5. Sem usar uma calculadora, utilize as fórmulas do quadrado do binômio e do cubo do binômio para obter os valores das seguintes potências. A gente quer calcular então 49 ao quadrado. Como que eu vou calcular 49 ao quadrado sem a calculadora, né? Eu poderia fazer 49 vezes 49. Tá fácil fazer 49 vezes 49. Só armar a continha. Porém, nós vamos pensar nesse quadrado, tá? O que é o 49? Vê se vocês concordam comigo. É 50 menos 1. Aí fica elevado ao quadrado. O que eu fiz na realidade, então? Eu troquei o 49 por 50 menos 1. E o 50 menos 1 ao quadrado, eu sei resolver usando a regrinha. O quadrado do primeiro, 50 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu usei aqui a regrinha que os professores, na maioria das vezes, costumam utilizar, tá? Esse menos sai daqui e vem para cá. Aí o primeiro termo é o 50 e o segundo é o 1. 50 vezes 50. 5 vezes 5 é 25. Então dá 2.500. 2 vezes 50 dá 100. Mais 1. Então isso aqui vai dar 2.401. Letra B. Pediu para calcular 995 ao quadrado. Então, o que eu vou pensar é o seguinte, 995 é 1.000 menos 5. Então, apenas reescrevi. No lugar de 995, eu coloquei 1.000 menos 5 e vou aplicar a regrinha. Quadrado do primeiro aqui eu vou considerar o 1.000. Esse menos vai vir para cá. 2 vezes 1.000 vezes 5. Mais o quadrado segundo, mais 5 ao quadrado. Então eu tenho aqui 1.000 ao quadrado, né? 1.000 vezes 1.000. Como o 1.000 já tem 3 zeros, é só colocar mais 3 zeros. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1.000 vai dar 10.000.
5 ao quadrado, 25. Então agora é só fazer aqui, né? 1 milhão menos 10 mil mais 25. Né? 1 milhão menos 10 mil vai dar, vai dar 990 mil. Então eu tenho 990 mil mais 25. Então vai ficar assim. Então essa foi a questão número 5, que nós resolvemos duas potências sem utilizar a calculadora, sem fazer aí 49 vezes 49, mas sim trabalhando com o quadrado da soma de dois termos, né? Ou no caso aí com o quadrado da diferença de dois termos. Vamos para a questão número 6. Eu acho que esse é o PET maior que apareceu aí desse volume 2. Tá grande, tá gigante a semana número 1. Aplicando os produtos notáveis, desenvolva ou reduza as seguintes expressões algébricas. Então vamos lá, vamos resolver, né? Essa expressão é diferente dessa, então tem que resolver as duas. Né? Então vamos lá, vamos aplicar a regrinha. Tá? X menos 3 elevado ao quadrado. Então aplicando a regrinha vai ficar assim. Quadrado primeiro. Esse menos, vou trazer ele para cá. 2 vezes x vezes 3, mais o quadrado segundo, mais 3 ao quadrado. Mais, vamos pegar aqui agora o outro termo. Então, x mais 3 ao quadrado é a mesma coisa. Vou pegar o primeiro ao quadrado. Esse mais, vou carregar ele para cá. Mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3. Mais o quadrado segundo, mais 3 ao quadrado. E vamos simplificar os parênteses. Então aqui eu vou ter o seguinte, x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, então vai ficar 6x, 3 ao quadrado, 9. Mais x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, e 3 ao quadrado, 9. Vou eliminar os parênteses, aqui é só tirar o parênteses. Aqui também é só tirar, porque antes tem um sinal de mais, não vai interferir em nada. E agora a gente vai reduzir. X ao quadrado com x ao quadrado, 2x ao quadrado. 6x, aqui mais, né, perdão. Menos 6x mais 6x vai dar 0. E 9 mais 9 vai dar 18. Então essa é a letra A. Letra B, vamos usar a mesma ideia. X menos y ao cubo, e aqui é x mais y ao quadrado. Bom, o cubo já vai dar um pouquinho mais de trabalho para resolver, porém vamos lá, né? O que a regrinha diz? É o cubo do primeiro, então x ao cubo. Como é menos, vai ficar mais, menos, mais, menos, né? Ou eu vou pensar da seguinte maneira. O primeiro termo é o x, o segundo é menos y. É fácil também, tá? Fica legal porque você vai usar sempre a mesma regrinha, tá? Você não precisa ficar se preocupando se na regrinha tem mais ou se na regrinha tem menos. Você fala que a regrinha é tudo com mais, aí você considera o primeiro termo x e o segundo menos y. Vou fazer desse jeito para vocês terem uma ideia. Tá? O primeiro termo é x, então x elevado ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é x, vezes o segundo, que é menos y. Mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o quadrado do segundo, que é menos y ao quadrado. Mais o cubo do segundo. O segundo, estou considerando aqui o menos y. Então, vou deixar menos y elevado ao cubo. Tá? Tudo isso aí dentro de um parênteses maior. Poderia ter colocado como colchete também. Menos x que multiplica. Vamos resolver isso aqui. Nós já fizemos em cima parecido. Então, quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Vamos desenvolver o que for possível, né? X ao cubo vai continuar. Aqui eu tenho mais vezes menos, menos. Então vai ficar 3 x ao quadrado y. A gente vai juntar tudo. Expoente par, o resultado vai ser positivo. Então vai ficar mais vezes mais, mais. Então vai ficar 3 x y ao quadrado. Expoente ímpar mantém o sinal da base, então é negativo. E mais vezes menos, menos. Menos x, que multiplica x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Vamos eliminar os parênteses? Vamos fazer o seguinte, ó. X ao cubo menos 3x ao quadrado y,
mais 3xy ao quadrado menos y ao cubo. E aqui vamos distribuir x vezes x ao quadrado, x ao cubo, menos vezes mais, menos. X vezes 2xy vai ficar 2, x vezes x, x ao quadrado y, e menos vezes mais, menos. E x vezes y ao quadrado vai ficar xy ao quadrado, menos vezes mais, menos. E agora é hora de reduzir. X ao cubo menos x ao cubo, isso vai dar zero. Tchau. Depois eu tenho aqui, ó, menos 3x ao quadrado y, com menos 2x ao quadrado y, vai dar menos 5x ao quadrado y. Aqui eu tenho 3xy ao quadrado com menos xy ao quadrado, vai dar 2xy ao quadrado, e sobrou menos y ao cubo. Então esse é o desenvolvimento da letra B. Dando sequência na questão número 6, nós temos aqui a letra C, 2a mais 5b ao quadrado, tudo elevado ao quadrado, menos 3, que multiplica 3a menos b elevado ao cubo. Então vamos desenvolver primeiro os parênteses, né, as potências. Então vamos lá, vamos iniciar. Eu tenho então aqui o quadrado da soma de dois termos. É o quadrado primeiro, então vamos colocar assim, ó, 2a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 2a, vezes o segundo, que é 5b ao quadrado. Mais o quadrado segundo, ou seja, mais 5b ao quadrado, isso tudo elevado ao quadrado. Menos 3, que multiplica, abre parênteses, e vamos desenvolver agora, só que elevado ao cubo, né? Então vamos lá, vamos usar a seguinte regrinha. O primeiro termo eu vou considerar o 3a, o segundo eu vou considerar o menos b e vou usar na regrinha tudo mais. Então quadrado não, né? O cubo do primeiro, 3a elevado ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é 3a, vezes o segundo, que é menos b, mais 3 vezes, faltou o quadrado aqui do primeiro, né? 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é menos b, então menos b ao quadrado, mais o cubo do segundo, então menos b elevado ao cubo. Vamos agora tentar simplificar isso, né? Então vamos fazer o seguinte, 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, então 20, ab ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, b ao quadrado elevado ao quadrado, vai dar b à quarta, menos 3, que multiplica. Então nós temos aqui 3 ao cubo vai dar 27, o a ao cubo vem junto, mais 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, a vezes b, ab, só que mais vezes menos vai dar menos. Então vamos arrumar esse sinalzinho aqui. Então aqui é simplesmente menos. 3 vezes 3, 9. B ao quadrado vai ficar b ao quadrado, vezes a vai ficar ab ao quadrado. Expoente par positivo, então mais vezes mais, mais. E b elevado ao cubo vai ficar b elevado ao cubo. Expoente ímpar mantém o sinal da base, então é menos, menos vezes mais, menos. Vamos agora eliminar os parênteses. Então eu tenho aqui 4a ao quadrado, mais 20ab ao quadrado, mais 25b à quarta, 3 vezes 27, 81 ao cubo, menos vezes mais, menos. 3 vezes 27, então 81, AB, né? Só que esse A tem quadrado, olha só, A ao quadrado, estava esquecendo. Menos vezes menos, mais. 3 vezes 9, 27, AB ao quadrado. Menos vezes mais, menos. E 3 vezes B ao cubo, 3B ao cubo, menos vezes menos, mais. E agora vamos reduzir os termos semelhantes, né? O que a gente tem aqui de semelhante? Por exemplo, A ao quadrado só tem esse carinha, então vou repetir.
AB ao quadrado. Então tá aqui, ó, AB ao quadrado, a gente pode juntar 20 menos 27, vai dar menos 7AB ao quadrado. Depois eu tenho aqui B à quarta, só tem esse. Então vamos repetir, mais 25 B à quarta. Depois eu tenho menos 81 ao cubo, que só tem ele, vamos repetir. Esse carinha também só tem ele, vamos repetir. E por último, o B ao cubo só tem ele também, vamos repetir. Então essa fica sendo aí a resposta da letra C, né? Ficou bem feio essa resposta porque não deu para simplificar. Vamos resolver aqui agora a letra D. Vamos trocar aqui a cor. Bom, quadrado dá diferença de dois termos. Então vamos fazer o seguinte, ó, quadrado primeiro, esse menos, vou trazer ele para cá, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado segundo, 3n ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, quadrado primeiro, esse mais, vou trazer ele para cá, então 2 vezes o primeiro, que é m, vezes o segundo, que é 3n, mais o quadrado segundo. E vamos simplificar, vai ficar assim, m ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6mn, mais 3 ao quadrado, 9, n ao quadrado. Esse sinal de menos vai trocar todos os sinais, então aqui vai ficar m ao quadrado, só que negativo, 2 vezes 3, 6mn, só que negativo, 3 ao quadrado, 9, n ao quadrado, só que negativo também. E vamos reduzir. Então nós vamos ter aqui o seguinte, m ao quadrado menos m ao quadrado, 9n ao quadrado menos 9n ao quadrado, sobrou menos 6 com menos 6, menos 12mn. Já ficou mais legal a letra D, né? A partir do momento que a gente consegue simplificar uma expressão, é outra vida, né? Parece que fica mais agradável resolver o exercício. Dando sequência aí na correção interna do PET do primeiro ano, semana 1, né? Ficou muito grande essa semana. Vamos exercitar agora o cálculo de área usando os binômios, mas antes faça a seguinte experiência. Bom, essa experiência eu vou deixar para vocês pensarem, para vocês brincarem um pouquinho nela, tá? Eu sei que é para vocês calcularem tudo separado e ver se dá a área total, mas eu deixo para vocês pensarem depois, tá? Letra A aqui. Calcule agora a área do quadrado desenvolvendo a expressão utilizando o produto notável. Bom, como que se calcula a área de quadrado? Né? Basta fazer L ao quadrado, lado vezes lado. Então o lado aqui do quadrado vale 3x mais 2y e eu preciso levar isso ao quadrado. Aí é só aplicar a regrinha. A regrinha é quadrado primeiro, 3x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 3x, vezes o segundo, que é 2y, mais o quadrado segundo, 2y ao quadrado. Logo, nós vamos ter aqui o seguinte, a área vai ser igual a 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, então 12xy, mais 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado. Então essa aqui é a área do nosso quadrado. Então esse é o item A da questão número 7, tá? Lembrando que eu deixo aí a experiência para vocês desenvolverem. Vamos agora para a letra B. A letra B pede para calcular o volume do cubo, né? Lembrando que para calcular volume de cubo é só pegar a aresta e levar ao cubo. E essa aresta, ela mede 2A mais 2B. Então 2A mais 2B, isso a gente vai levar ao cubo. E vamos aplicar a regrinha. É o cubo do primeiro, então 2A elevado ao cubo, mais 3 vezes esse primeiro termo elevado ao quadrado, vezes o segundo, que é 2B, mais 3 vezes o primeiro, que é 2A, vezes o quadrado do segundo,
que é 2b ao quadrado, mais o cubo do segundo. Eu vou resolver de um outro jeito bem legal depois, na sequência, tá? Só para vocês sentirem a diferença. Aí resolvendo aqui, 2 ao cubo vai dar 8, né? A ao cubo, mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. A ao quadrado, b. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24a. E fica b ao quadrado. Mais 2 ao cubo, 8. E vai ficar b elevado ao cubo. Beleza? Uma outra maneira legal de resolver é só fazer assim, ó. Não tinha Deveria ter comentado nos slides anteriores. Você pega esse carinha aqui e eleva ele ao cubo, ó. Faz assim, ó, 2a ao cubo, dá um espaço, coloca ele elevado ao quadrado, dá um espaço, coloca ele elevado a 1, né? Mas elevar a 1 não precisa, então vamos tirar. Vamos tirar o parênteses dele, né? Elevado a 1 não precisa. E coloca ele elevado a 0. Só que todo mundo elevado a 0 é 1. Então também não vou colocar. Vou deixar 100 por enquanto. Tá? Você vai entender o porquê na sequência. Agora eu vou pegar o 2b, vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou voltar fazendo, ó. 2b ao cubo. 2b ao quadrado. 2b elevado a 1 é só colocar 2b. E 2b elevado a 0 não precisa colocar. Os termos do meio recebem um 3. Como é mais, é tudo mais. E você pode comparar agora essa linha que eu criei desse jeito com essa. Elas são iguais. Tá? E ficou um jeito bacana de resolver. Tá? Então fica aí a dica. Questão número 8. Calcule o valor de a mais b, sabendo que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 58 e a vezes b é igual a 21. Então, como que nós vamos resolver isso agora, né? Quanto vale o a mais b? Bom, vamos pensar o seguinte, né? A gente quer saber, então, quanto vale a mais b. Eu sei calcular, por exemplo, quanto vale a mais b ao quadrado. Se eu souber quanto vale isso, eu consigo voltar no a mais b. Por exemplo, eu sei que x elevado ao quadrado, vamos imaginar que isso é igual a 25. Então, isso implica que o x é igual a 5, né? Porque raiz quadrada de 25 é 5, ou seja, 5 ao quadrado, 25. Então, a gente vai pensar desse jeito. Quanto vale a mais b ao quadrado? Bom, se eu resolver isso, vai ficar assim. A ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só que isso é a mesma coisa que a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab. Apenas troquei a ordem desses dois termos. Tá? E agora, o que eu sei? Eu sei que a ao quadrado mais b ao quadrado está aqui. É 58. Mais 2 vezes quanto vale AB? AB vale 21. Então eu tenho aqui 58 mais 42. Então 58 mais 42, eu sei que isso vale 100 né? Isso vale 100. Então quem que vale 100? A mais B, vou colocar com letra minúscula, né? Já que eu estava com letra minúscula. A mais B ao quadrado. Isso vale 100. Se A mais B elevado ao quadrado vale 100, isso quer dizer que A mais B tem que valer simplesmente 10. Eita. 10, né? Por quê? Porque 10 ao quadrado vai dar 100. Então essa aqui é a nossa solução. Então essa é a questão número 8. Na sequência, a apostila vai trazer para a gente um pouquinho a respeito de fatoração,
só que ela passa muito rápido em cima de fatoração e deixa aí alguns exercícios para a gente resolver. Ela fala aí da diferença de dois quadrados, né? A ao quadrado menos b ao quadrado, que a gente pode fazer a mais b vezes a menos b. Ela deixa a soma de dois cubos, que é x mais y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E deixa também a diferença de dois cubos, que é x menos y, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui tem um erro, tá? Esse sinal aqui, ele tem que ser negativo, tá? Acabei de perceber isso. Esse sinal aqui ele é negativo, tá, gente? Se é mais, o primeiro parênteses é mais, aqui é menos. Se for menos, o primeiro parênteses é menos e aqui vai ser mais. Então, esse símbolo aqui, ele é negativo, tá? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Questão número 1, né? Lembrando que aqui é menos. Identifique assinalando o tipo de fatoração que se aplica em cada um dos binômios a seguir. Bom, isso aqui é uma soma do quê? Uma soma de dois cubos, né? Então tá aqui, soma de cubos. E aqui eu tenho uma diferença, né? Mas diferença de cubos ou de quadrados? Bom, raiz quadrada de x à quarta seria x ao quadrado, de y à quarta seria y ao quadrado. Então é uma diferença de dois quadrados, né? X à quarta não representa um cubo, por exemplo. Já aqui é uma diferença de dois cubos, né? Raiz cúbica de 125 dá 5, raiz cúbica de r à nona daria r ao cubo. Então aqui nós temos uma diferença de dois cubos. Tranquilo, gente? Estamos chegando aí ao final dessa eterna correção. Questão número 2 é a última. Dada a fatoração, determine o binômio que gerou. Então nós temos um binômio, né, dois termos, que gerou uma multiplicação. Então a soma de dois termos que gerou uma multiplicação, lembrando que aqui é menos. Uma diferença de dois termos que também gerou uma multiplicação. Então é só associar e voltar no que era antes, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma diferença e eu consigo associar a esse caso aqui. Certo? Então aqui é o meu x e o meu y, isso aqui é o meu x e o meu y, basta pegar o x e o y e levar eles ao cubo. Então 3 ao cubo dá 27, m ao cubo, menos 10 ao cubo dá 1000, n ao cubo. Então a letra A fica simplesmente desse jeito, tá? Já a letra B eu tenho uma multiplicação de dois fatores, eu vou encaixar nessa situação, né? Uma multiplicação aqui, A mais B vezes A menos B, 9x mais 8 vezes 9x menos 8. Então basta pegar esses dois termos e elevar ao quadrado. Então 9 ao quadrado vai dar 81, x ao quadrado, menos 8 ao quadrado, 64. Acabou. Bom, continuando, a letra C, o primeiro parênteses é mais, então a gente vai associar essa ideia aqui, né? O primeiro parênteses é mais, aqui tem um menos, olha só. Aqui ele fez certo, ó. Tá bonitinho, né? Então, de fato, aqui é menos. O que eu faço? Eu vou pegar esses dois carinhas e vou levar ao cubo. Então, 13 vezes 13 vezes 13 dá 2197 z ao cubo, mais 11 vezes 11 vezes 11, né? 11 ao cubo dá 1331 w ao cubo. Vamos lá, continuando aqui, olha só. 7b ao quadrado menos 1, 49b à oitava. Bom, aqui também vai ter um erro, olha só o porquê, né? É menos, a gente está associando a esse carinha aqui. Se aqui é x, aqui está o quadrado dele. 49b à oitava é o quadrado de 7b ao quadrado? Não, né? 49 é o quadrado de 7, beleza. Só que b à oitava é o quadrado de b elevado à quarta. Então aqui tem que ter um 4, tá? E não o valor que estava antes. Então agora a gente vai voltar, a gente vai pegar esses dois carinhos e vamos levar ao cubo.
Então eu tenho 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7, 343. B a quarta elevado ao cubo, né? 4 vezes 3, 12. Menos 1 elevado ao cubo, 1. Então essa é a letra D. Já a letra E, ela se encaixa na mesma situação da D, né? Então eu vou pegar esse carinha e vou elevar ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, 125. A elevado ao cubo, então 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes 4 vezes 4, né? Que seria 4 ao cubo, 64. B ao cubo. E por último, a letra F se encaixa aqui no produto da soma pela diferença. Então eu vou pegar esse cara e vou elevar ao quadrado. 15 vezes 15, 225. X ao cubo elevado ao quadrado vai gerar um x à sexta. Vai ficar menos, né? Porque vai voltar na diferença de 2 quadrados. 4 ao quadrado, 16. Y ao quadrado vai dar y elevado à quarta. E assim a gente encerra a correção do PET do primeiro ano do ensino médio, correspondente à semana número 1. É um PET que ficou gigante, né? Uma semana muito extensa, muito trabalhosa para os alunos. Espero que as próximas semanas sejam um pouco mais simples, né? E mais prático. Até porque as outras séries estão bem mais simples, tá? Bom estudo aí para vocês e grande abraço.